Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Isaías 49. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, me fez medição de meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz do gentio, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, aos servos dos que dominam os reis, o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, lhe dares heranças, herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles passarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegre-te, tu terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria,
porque se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como a noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás. Agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim esse lugar. Aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou esses? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou esses? Eis que eu fui deixada sozinha, e esses onde estavam? Assim diz o Senhor. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos alvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas, as suas armas, diante de ti se inclinarão. Com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia preso ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagará como um moço, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Isaías 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se escolheu a minha mão que já não posso remir, ou não há mais força em mim para livrar. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs,
Desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda. Pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentas jazireis. Isaías 51. Ouve-me, vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, o braço do Senhor despertará. Como nos dias passados, como nas gerações antigas, não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria verá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor
do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brame as suas ondas, Senhor dos exércitos, seu nome. E ponho as minhas palavras na boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebestes e sorveste as fases do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, cheio estão do furor do Senhor e de repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó pressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu pusestes as costas como chão e como caminho aos viadantes. Isaías 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das tuas ataduras de teu pescoço, ó cativa de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fosses vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz o Senhor, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho virão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, exércitos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda.
Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de ouro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías 51. A restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que segues a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graça e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará enfeno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhes não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém,
que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram, quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, cheio estão de furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poloei nas mãos do que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu pusestes as tuas costas como chão e como caminho aos viadantes. Isaías 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém. Cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te. Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filho de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado insensamente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purifica-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi
anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará o seu dia, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Isaías 54. O progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deu à luz. Exulta de prazer com alegre canto. Exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor.
porque isso será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me iraria mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com as tormentas e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 56. Promessa àqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algo mau. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. As faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso.
Isaías 57. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andando na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, semente de adultério e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? De quem fazeis vosso passatempo? Contra quem escancarias a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade? Que nos esquentais com os ídolos debaixo de toda a árvore verde e sacrificais os filhos no ribeiro, nas aberturas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são as tuas sortes, sobre elas também derramas a tua libação. E lhe ofereces oferta. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Sobre os montes altos e levantados pões a tua cama, e a eles sobes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras pões os teus memoriais, porque a outros, mais do que a mim, te descobres, e sobres, e alarga a tua cama, e fazes concerto com eles. Amas a sua cama onde quer que a vês. E vais ao rei com óleo, e multiplicas os teus perfumes. Envia os teus embaixadores para longe, e te abates até aos infernos. Na tua comprida viagem, te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não adoeces. Mas de quem tivesses receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem do teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Eu publicarei a tua justiça, e as tuas obras nas mãos te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz, pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhe tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar, bravo que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 58. Clama em alta voz
não te detenha. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dares punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e entenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os escrevantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o entender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartare a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que te procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das tuas roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então te deitarás ao Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia a perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras.
concebem o trabalho e produzem iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas entradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos no meio-dia, como nas trevas e nos lugares escuros, somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirar-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tornou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furou aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de água. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão da sua boca, nem da boca da sua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Isaías 60. Jerusalém é restituída à sua glória. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz,
e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão a teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe. A sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés todos que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez de desprezo e de aborrecimento, a que fosse votada, de modo que ninguém passava por ti. Porei em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacífico os teus inspetores, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a teu tempo o farei prontamente.
Isaías 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamam árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa, em verdade farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna, com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 62, a glória de Jerusalém sempre aumentando. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará, jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se caçará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda a noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e o louvarão ao Senhor,
e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizia à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Esse que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar? Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus rendimentos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentiram. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar como os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? E aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome.
porque, ó Senhor, porque o Senhor nos fazes desviar dos teus caminhos. Porque endureces o nosso coração para que te não temamos. Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Torna-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te endureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor. Ficarias calado e nos afligirias tanto. Isaías 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos, e dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim,
deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de ovelha, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do santo, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada e todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouviste, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre. Mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivarei pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por multidão. E o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no céu. Da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidos as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das vossas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exaltarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escapelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão
fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como um que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também esses escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que temeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade. Uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que a mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um turbilhão, para tornar a sua ira em furor, a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarse, Pul, Lude, Flecheiros, e a Turbal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos,
dentre todas as nações, por presente, ao Senhor sobre cavalos, e em carro, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedário, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Jerusalém trazem as suas ofertas em vasos limpos, à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.